E aí, galera, tudo bem com vocês? A gente vai voltar aqui para o nosso estudo dos gases, nessa próxima aula de Química, e hoje o assunto é sobre as misturas gasosas, tá? Vamos entender um pouco o que é uma mistura entre gases e como que o comportamento desses gases influencia no entendimento dessa mistura, tá? Então a gente vai definir mistura gasosa primeiro, como pela presença de qualquer quantidade de dois, três ou mais gases distintos no mesmo recipiente. Então, no mesmo local, tem que haver presença de pelo menos dois gases diferentes. Para esse recipiente, para esse momento, a temperatura e o volume são os mesmos para os dois gases, tá? Temperatura, por causa do estar no mesmo ambiente, obviamente, e o volume dos dois gases, o volume total dos dois gases, obviamente, é o total do volume do recipiente, tá? A gente vai ver mais para frente que o volume, ele também existe um volume parcial de ocupação dos dois gases, tá? A pressão total desse sistema é a soma das pressões parciais, né? Cada gás diferente exerce uma pressão específica de acordo com a sua quantidade. E também a quantidade dos gases, né, Cn, que é a quantidade em mols, ele representa, né, é representado pela soma das quantidades parciais. Também quantidades diferentes de gases, né, 2 mols e 8 mols, por exemplo, são quantidades parciais que somadas dão a quantidade total de mols dos gases na mistura, que nesse caso que eu falei, seriam 10. Tá? Então, tanto pressão, quanto volume, quanto a quantidade em mol, esses valores totais são representados pela soma dos valores parciais. Tá? Vamos entender um pouquinho sobre o que é essa parte parcial agora. Tá? Primeira coisa, a pressão parcial, chamada de P aqui, é a pressão que cada gás dessa mistura exerce. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa figura dois recipientes que contêm gás oxigênio, que é a bolinha vermelha, e gás nitrogênio, que é a bolinha verde, de acordo com a legenda ali. Ele colocou para nós o seguinte, que quando os dois gases estão misturados, a pressão, segundo ali o cilindro, é de 1 atm. Tá? Então, a pressão de 1 atm é a pressão total, ou seja, aquela que engloba os dois gases juntos. Só que olha ali pela legenda, e também pela figura, obviamente, né? Nessa mistura, só 20% das moléculas é de gás oxigênio. Os outros 80% são de gás nitrogênio. Então, o que acontece? A gente sabe que a pressão é determinada pela quantidade e intensidade de colisões entre moléculas, né? Colisões dessas moléculas com a parede do recipiente. Então, se eu tenho 20% das moléculas de O2, então, automaticamente, 20% das colisões dessa mistura gasosa, quem produz é o gás oxigênio, é o O2. Então, a pressão que ela exerce corresponde a 20% da pressão total, tá? Então, já que nessa mistura eu tenho somente 20% de O2 e 80% de N2, quer dizer que 20% da pressão total quem exerce é o gás oxigênio e 80% da pressão total quem exerce é o gás nitrogênio, tá? Então, quando a gente vê ali que no segundo desenho só tem as moléculas de gás oxigênio e a pressão é 0,2, é porque esse é o valor que corresponde a 20% da pressão total, que era 1, tá? Então, essa relação de a quantidade de pressão que um gás exerce é proporcional à sua porcentagem dentro da mistura, isso é o que diz a lei de Dalton, tá? Então, de acordo com a lei de Dalton, a pressão total dessa mistura é a soma das pressões parciais, sendo essas pressões parciais dos gases proporcionais às suas quantidades. Se eu tivesse ali uma divisão igual, 50-50, quer dizer o quê? Se metade das moléculas de gás seriam de O2, então metade das colisões seriam do O2. Automaticamente, metade da pressão exercida vem das moléculas de O2 e a outra metade viria do N2. Como é que a gente tem 20 e 80, isso quer dizer que 20% da pressão exercida vem das moléculas de O2 e 80% da pressão exercida vem das moléculas de N2. Tudo bem? Então, a pressão parcial ela é
relativa de acordo com as quantidades em percentual, em porcentagem, de cada gás na mistura. A fração molar, que é esse X, é a porcentagem em mol de cada gás. Então, a gente vai colocar também o mesmo exemplo, né, mesmas quantidades, 20%, 80%, para poder eu colocar aqui, explicar essa parte. Mas vamos colocar aqui o valor aleatório. Vamos dizer que nessa mistura toda, né, nessa primeira figura, a gente tenha 20 mols de gases lá dentro. Certo? Então, a quantidade total de mols, incluindo mols de O2 e mols de N2, para esse meu exemplo, é de 20 mols. O que a gente sabe? Que 20% das moléculas dessa mistura são de O2 e 80% de N2. Isso quer dizer que 20% dos mols dessa mistura correspondem ao O2 e 80% ao N2, né? Então, também aqui ela é proporcional à quantidade que existe em porcentagem de cada gás, tá? Então, nesse caso, 20% de 20 mols nos dá 4 mols de O2. Automaticamente, 80% de 20 mols nos dá 16 mols de O2, tá? Então, aqui, a quantidade em mols de O2 que tem nesse segundo cilindro corresponde a 4 mols, tá? Porque é apenas 20% da minha situação aleatória que eu coloquei de 20 mols, beleza? Uma outra forma de descobrir isso é calculando as frações molares de cada um, né? Se quiser fazer a contraprova, pode fazer. A fração molar ela é calculada quando você coloca os mols de um gás específico em relação aos mols totais da mistura. Nesse caso, a gente já sabe que tem 4 mols de O2 e 16 mols de N2. Então, ao colocar isso nessa relação de fração molar, o que a gente percebe? Que os 4 mols de O2 em relação aos 20 mols totais nos dão um valor 0,2, que é 20%, ou seja, 20% dos mols dessa mistura são de O2. E do N2, mesmo raciocínio, só agora com 16 e 20, o que dá 0,8, ou seja, 80%. Tá? Então, a fração molar de um gás numa mistura corresponde à sua porcentagem dentro dessa mistura e, obviamente, dependendo do valor total, isso pode mudar. Se eu falasse assim, eu tenho só 10 mols nessa mistura gasosa, isso iria querer dizer o quê? Que desses 10 mols, 20% são de O2, ou seja, 2 mols. Os outros 80 são de N2, ou seja, 8 mols. Então, a quantidade de mols aqui descoberta depende também, obviamente, de quantos mols totais a questão te informa ou te propõe. Beleza? O volume parcial, opa, que tinha que sair um Vzinho, desculpa aí o erro no slide, galera, corresponde também ao volume de cada gás na mistura, beleza? Então, mesmo raciocínio. Se aqui eu tenho uma mistura onde tenho 1 litro de volume total, né, segundo ali o primeiro recipiente, eu coloco ali que 80% das moléculas são de N2 e só 20 de O2, que a gente sabe que daquele 1 litro todo, 80% dele corresponde ao N2 e apenas 20% corresponde ao O2. Ou seja, se só 20% das moléculas são de O2, nas mesmas condições de pressão e temperatura, o volume ocupado pelo O2 vai ser apenas 20% do total. Nesse caso, 20% de 1 litro vale 0,2 litros para o O2. E os 80% de 1 litro vale 0,8 litros, que é no caso do N2. Então, nesse segundo recipiente, o volume de O2 corresponde a apenas 0,2 litros, tá? Tudo proporcional à quantidade que existe do gás na mistura, beleza? Então, em resumo, quando você conhece a porcentagem de moléculas de um gás A, a pressão parcial desse gás A, o volume parcial dele e a fração molar dele serão na mesma quantidade da porcentagem, tá? Então, que nem ali no caso do oxigênio do ar, né? No ar atmosférico, em torno de 21% dele é gás oxigênio, aqui a gente reduz para 20, tá? Então, se a gente considerar aqui que 20% da atmosfera é de oxigênio,
Quer dizer o quê? Que 20% da pressão atmosférica vem do oxigênio. 20% do volume da atmosfera, quem ocupa é o oxigênio. E 20% dos mols de gás na atmosfera correspondem a mols de oxigênio, tá? Em resumo, a porcentagem corresponde à mesma para qualquer condição desse gás. Tudo bem? Então, para a gente finalizar, um exemplo aqui rápido de exercício. Ó. Um cilindro de mergulho contém 160 gramas de gás hélio, 256 gramas de gás oxigênio e 56 gramas de gás nitrogênio. Sabendo que a pressão total da mistura equivale a 2 atm, indique a fração em mol de cada gás e as pressões parciais de cada gás. Ali eu dei no cantinho as massas atômicas, o hélio tem massa 4U, N14 e O16. Tá? Vamos lembrar que gás oxigênio tem massa O2. Gás nitrogênio tem fórmula N2, tá? Então, para achar as massas deles, você tem que fazer essa correlaçãozinha simples. Então, mais importante do que achar as massas deles, é a gente descobrir quantos mols tem de cada um. Se a gente pensar no gás hélio ali, cuja massa molar vale 4 gramas por mol, a questão me disse que eu coloquei nesse cilindro 160 gramas. Então, quantos mols de gás hélio existem nessa massa do cilindro? Basta você dividir a massa total pela massa molar, ou seja, 160 por 4, o que nos dá 40 mols de gás hélio. Para o gás oxigênio, a mesma coisa. O O2 tem massa 32, já que são 2 átomos de oxigênio. Pega a massa total que tem no cilindro, que nesse caso são 256 gramas, divide por 32, que é a massa molar. Isso nos dá 8 mols. E do gás nitrogênio, mesmo raciocínio. Massa total 56 gramas, divide por 28, que é a massa molar, o que nos dá 2 mols. Ou seja, a gente sabe que nesse cilindro tem 40 mols de gás hélio, 8 mols de gás oxigênio e 2 mols de gás nitrogênio. Sabendo a quantidade parcial de cada mol, de cada substância, a gente sabe o total, né? Então, o total de mols de gás nesse cilindro corresponde a 50. 40 do hélio, mais 8 do oxigênio, mais 2 do nitrogênio. Certo? Se a gente sabe que o total de mols é 50, então a gente consegue descobrir as porcentagens de cada gás, né? Então, a fração em mol de cada um vai ser o quê? A quantidade de mol real que cada um tem em relação ao total de mols. Para o hélio, ele tem 40 mols dentro de 50, então isso vale 80%. Para o oxigênio, são 8 mols dentro de 50, isso vale 16%. E para o gás nitrogênio, são 2 mols e 50, isso vale 4%. Então, as frações em mol de cada gás estão aqui já descobertas, certo? Pega o valor de mols real que tem nesse gás e relaciona ele com o valor total. Tudo bem? Então, uma vez a gente sabendo a porcentagem da fração em mol, a gente sabe também o quanto que eles vão contribuir na pressão parcial, né? Se para o gás hélio 80% das moléculas são desse gás, quer dizer o quê? Que 80% da pressão exercida vem do gás hélio. Se para o gás oxigênio 16% da mistura feita composta dele, quer dizer que a mesma porcentagem vai ser 30 pressão. E para N2 a mesma coisa. Então, as pressões parciais, a gente vai pegar o seguinte. Se a pressão total, que a questão me falou, vale 2 atm, a gente vai associar esse 2 atm a cada porcentagem. Ou seja, a pressão parcial do gás hélio corresponde a 80% de 2 atm, o que dá 1,6 atm. A pressão parcial de gás oxigênio corresponde a 16% de 2 atm, o que dá 0,32. E a pressão parcial de N2 corresponde a 4% de 2 atm, que dá 0,08 atm. Ou seja, aplicando as mesmas porcentagens, a gente descobriu as pressões parciais de cada gás. Tudo bem? E no final das contas, se eu quiser somar tudo, né, 1,6 mais 0,32 mais 0,08, isso vai me dar os 2 atm de pressão total. Beleza? Então, a relação de misturas para os gases, a gente tem que pensar nesse sentido, tá? Que cada gás contribui para volume, pressão e fração em mol de acordo com a quantidade que existe nessa mistura. Tá legal?
Galera, espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou, vocês me escrevam, perguntem, tirem dúvidas, que é muito importante não ficar com elas, tá bom? Estudem bem e a gente se fala na próxima aula. Firmeza? Um grande abraço para vocês todos. Valeu!